Carlos Kioto, da IBM. Ele vai falar sobre blockchain. Carlos, por favor. Oi. Bom dia, pessoal. Bom, a minha missão aqui hoje é tentar trazer para vocês um pouquinho do que é blockchain, em 3 segundos, e na sequência contar um pouquinho do que a gente está vendo acontecer no mundo, alguns casos de sucessos que já estão andando, que já estão com um volume bastante significativo. Tá? Quando a gente começa a pensar em blockchain, antes disso a gente precisa dar um passo atrás e entender, mapear quem é minha rede de negócios. Com quem que eu faço negócios? Com quem que eu faço transações? É aí que vai nascer o meu blockchain. Blockchain é uma tecnologia que veio para ajudar a gente a melhorar, a dar mais transparência e confiabilidade em processos entre empresas. Normalmente vai fazer muito sentido quando eu tenho mais de uma empresa fazendo alguma transação. Normalmente não é uma tecnologia que vai me ajudar muito dentro de casa. O segundo ponto importante da gente identificar é o que é que tem de valor, de riqueza dentro dessa rede que me interessa controlar, que me interessa gerenciar. E quando a gente começa a falar de valor, aparecem alguns tipos de coisa para a gente. A primeira coisa, os primeiros tipos de coisas que têm valor, que a gente vai chamar de ativos, são os tangíveis, aquilo que a gente consegue tocar. Uma casa, um container, um caminhão, uma caixa de alface. E depois os intangíveis. Nos intangíveis, a gente destaca os ativos financeiros, vocês conhecem muito bem os ativos financeiros, um papel, uma ação. Os ativos intelectuais, uma patente, um documento, um capital intelectual. E os ativos digitais, uma música, um vídeo. Essa apresentação é um ativo. Poderia ter valor, poderia botar ela para fazer download na internet, cobrar R$1 de cada download. Tudo isso tem valor, tudo isso pode fazer sentido para a gente querer controlar, registrar. Obviamente, o dinheiro, o cash, também é um ativo, também tem valor, mas ele tem algumas características um pouquinho diferentes. A gente trata dinheiro um pouco diferente dos demais ativos. Vocês conhecem isso muito melhor do que eu, como é que é essa diferença. Se a gente tem várias empresas fazendo transações entre si, fazendo negócios, transferindo ativos com valor, a gente invariavelmente vai registrar isso. E a gente vai registrar isso no tal do livro razão. Já ouviram falar nesse termo, né? Uma tecnologia bastante nova, que é de quando? 1494, Lembra do famoso Luca Pacioli? Vocês já ouviram falar nisso, já tiveram pesadelo com ele, Foi daí que nasceu essa ideia. Ter um livro de dupla entrada, dupla partida, livro de registro, onde eu estou gravando, registrando todas as minhas transações. Nesse livro a gente pode ter transações simples, eu transferi a minha propriedade, transferi um carro, fiz o recebimento, ou posso ter transações mais complexas. Eu vou vender o meu carro se um monte de coisa acontecer. Se eu receber a entrada de vocês via TED, se eu entregar para vocês o comprovante que eu não tenho multas, e assim por diante. Quando a gente junta uma série de condições para que uma transação possa acontecer, eu tenho um contrato. E a ideia vai ser como é que a gente usa esse contrato, como é que a gente automatiza um pouco desse contrato dentro da nossa tecnologia. Olhando para o livro Razão aqui, a gente percebe que é uma tecnologia bastante antiga. Só que até ontem era muito difícil de implementar isso em tecnologia, em sistemas. Porque todo mundo já percebeu que é muito fácil apagar e alterar coisas em computador, É fácil implementar meu livro Razão no Excel. É difícil eu garantir que ninguém pode entrar lá, apagar uma transação, alterar uma transação. É essa grande inovação que o blockchain trouxe para a gente. Usando uma série de artifícios matemáticos e criptográficos, ele garante que essas transações não possam ser apagadas ou adulteradas. Então, quando a gente começa a falar em blockchain para aplicação em negócios, nas empresas, a gente começa a destacar os 3 principais pontos dele. O primeiro é ser esse livro de registro compartilhado. Todo mundo que participa da minha cadeia ter acesso à mesma versão da informação, à mesma versão da verdade. Além disso, ser replicado, para eu garantir que eu não tenha pontos de falha, e para eu garantir que seja mais confiável, porque se todo mundo aqui tiver uma cópia dessa informação, e eu tentar adulterar, fica muito fácil perceber que a minha versão está incorreta por algum motivo. E por último, ele ser permissionado. Eu consegui garantir que eu só tenho acesso àquilo que eu tenho direito a ter acesso, que eu só posso ver aquilo que eu posso ver, que eu tenho como ver. E aí a gente começa a chegar onde que a gente vai aplicar a blockchain. Isso aqui é mais ou menos o nosso dia a dia, Várias empresas fazendo negócios entre si, cada uma delas tem seus próprios registros, seus próprios controles, e as informações fluem, nem sempre tão bem. Ao passar do tempo, essas informações, esses registros vão acabar ficando desencontrados. Por N motivos. Eu posso ter problemas de transmissão de dados, eu posso ter falhas humanas que digitaram valores errados, eu posso ter fraudes, eu posso ter ataques. Como é que a gente, então, vai tentar usar a blockchain para melhorar o nosso mundo?
criando, então, uma base única compartilhada. Todo mundo passa a ter, de novo, né, a única versão da verdade. Replicado, eu tenho réplicas, eu tenho cópias. É igual acontece com a gente lá com o contrato, quando a gente faz um contrato em 3 vias, fica um comigo, uma com vocês, e a terceira a gente põe no cartório. Se a gente tiver qualquer divergência, a gente consegue sempre ter aí um desempate, né? Aqui a gente vai ter essa réplica com todo mundo que participa da nossa rede. Então isso vai dar confiabilidade que aquela informação de fato é verdadeira. E o controle de acesso, o permissionamento. Então é aí que blockchain vai tentar se encaixar. Então a gente costuma dizer que blockchain é a tecnologia que melhora e aumenta a confiança nos nossos processos de negócios, né? E aí já fica um gancho, inclusive, que a gente comentou de manhã, no início da manhã. Não pensem em projetos de blockchain. Pensem em que problema de negócios vocês têm, que uma tecnologia de comunicação confiável pode ajudar. E aí sim vocês vão ter sucesso, né? Vocês vão achar aonde aplicar. Só para não dizer que eu não falei de Bitcoin, todo mundo já ouviu falar de Bitcoin. Né? Bitcoin é uma criptomoeda, ela foi a primeira implementação, o primeiro uso do blockchain. Daqui a pouco o Rodrigo vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto também, das criptomoedas e os criptoativos, né? Então, só consolidando aí os 4 pilares do blockchain, a gente tem o livro Razão Compartilhado, a gente tem a questão da privacidade, eu garantir que eu só possa ver e só possa fazer as transações que eu tenho direito. Prova, eu garantir que essa transação de fato foi feita por mim e eu não posso amanhã voltar atrás, eu não posso repudiar, falar que não foi eu que fiz isso, que eu não solicitei isso, que eu não gerei essa transação. E o Smart Contract, que é a forma que a gente vai ter de capturar a regra do nosso negócio de forma automática dentro da plataforma, né? Para garantir que toda vez que eu execute um determinado tipo de transação, eu siga sempre as mesmas regras. E caso alguma dessas regras não seja satisfeita, aquela transação não possa acontecer, né? Só olhando um pouquinho ao longo do tempo, o blockchain nasceu lá em 2008 com o Bitcoin. Por muito tempo ele ficou restrito no mundo de criptomoeda, no mundo aí de internet, né? Em 2015 as empresas começaram a olhar isso como uma tecnologia para melhorar processos. Em 2016 uma série de projetos começaram a aparecer, um destaque para a Hyperledger, que é uma associação de empresas de software e de usuários de software, coordenado lá pelo pessoal da Linux Foundation, para desenvolver softwares e plataformas para blockchain de forma aberta, de forma open, né, livre. 2017 foi um ano que a gente teve muitas provas e conceitos e grandes projetos pilotos começando. O ano passado, uma quantidade bastante grande de projetos indo para a produção, ao redor do mundo como um todo. Hoje, a gente tem aí um número bastante grande de projetos. Só a IBM tocou em mais de 500 projetos. A gente tem 100 redes ativas ao redor do mundo e 4 plataformas funcionando de forma global, né? Obviamente, para o Brasil, a gente está um pouquinho atrasado nesse tempo. Vocês sabem bem como é que foi em 2017 e 2018. Foi muito difícil investir em tecnologia nova nesses últimos 2 anos. Então, a gente está começando agora a ter os projetos indo para a produção no Brasil esse semestre, final desse semestre. Só para a gente ter uma ideia de como é que isso está no mundo, algumas redes aí que estão fazendo já trazendo bastante benefícios, né? Essa primeira eu gosto de comentar que é um caso nosso lá dentro de casa. A IBM tem um banco que faz financiamento e leasing de tecnologia, e a gente tem um problema muito grande lá com disputa. Aquele problema clássico, né? O fornecedor diz que entregou o equipamento, o cliente diz que não recebeu e o banco não sabe o que é que ele faz. Se ele paga, se ele devolve. A gente montando uma rede de blockchain entre os fabricantes que são financiados por esse banco e os distribuidores que representam os clientes, a gente conseguiu reduzir 75% o tempo de resolução de uma disputa, de 44 dias para 11 dias, e isso fez com que a gente liberasse $100 milhões de capital. Porque se eu consigo resolver a disputa rápida, eu não preciso fazer reserva de capital para essa disputa, né? Esse projeto já está em produção desde 2016, é um projeto bastante antigo para blockchain, né? Se falando hoje em blockchain. A gente tem um projeto bem interessante hoje na Europa, foi batizado de WeTrade, foi começado por esses bancos que estão aí, esses 9 bancos, hoje já tem 13 bancos, para fazer trade finance, financiamento e transferência de dinheiro de forma internacional, com baixo custo, com alta velocidade, né? Quem já lida aí com comércio exterior sabe o trabalho que é mandar dinheiro de um país para o outro, quanto isso custa. Então, hoje na Europa estão conseguindo fazer isso aí com um custo bastante reduzido, né, e uma velocidade muito alta. Tem bancos da América Latina já em negociação com esse grupo para trazer essa operação para o Brasil. Nessa mesma linha de transferência de dinheiro, a gente lançou uma plataforma batizada de WorldWire para fazer pagamentos globais ou pequenas transferências, né? Essa plataforma hoje já está em 44 instituições financeiras, com presença em 72 países, 47 moedas já disponíveis, inclusive no Brasil,
O Bradesco já entrou nessa plataforma, ele está agora na fase de implantação, para também poder usar essa plataforma para fazer transferências internacionais, né? Indo para uma linha agora de rastreamento de alimentos, a gente tem um projeto que foi batizado de Food Trust, olhando a cadeia de alimentos, focando aí em rastreamento, desde a produção até a gôndola do supermercado, né, permitindo que eu consiga saber exatamente onde está o meu alimento e que eu consiga otimizar meus processos de recall, meus processos de controle. Vamos? Está com preguiça? Aí. Esse projeto começou com algumas empresas, essas foram as iniciais, as primeiras empresas que adotaram a plataforma, que ajudaram a desenvolver a plataforma. Hoje tem mais de 40, mais ou menos 400 mil tipos de produtos sendo rastreados, alguma coisa em torno de 10 milhões de eventos por dia na plataforma. Durante o piloto que a gente fez com a Walmart, a gente rastreou um lote de manga e a gente levou 6 dias e 18 horas para encontrar de onde veio essa manga antes da utilização do blockchain. Com a plataforma blockchain, esse tempo caiu para 2,2 segundos. Vocês conseguem imaginar a diferença que isso é lá na gôndola, lá na boca do supermercado, eu impedindo um cliente de levar um produto que está com problema, eu fazendo um recall, ou outras coisas que eu posso fazer em cima disso, né? Eu melhorando a minha cadeia como um todo. É um impacto assim, bastante significativo. Interessante da plataforma é que ela permite abordagens diferentes. O Walmart está com um foco muito grande em saúde. Então, ele está focando, no primeiro momento, os produtores de folhas verdes, que é o maior vetor de contaminação alimentar. Porque, normalmente, um pé de alface a gente come cru e mal lavado. O Carrefour está com uma visão diferente. Ele está usando a mesma plataforma para a denominação de origem controlada, para eu garantir que esse salmão selvagem da Noruega veio da Noruega e não é uma truta chilena disfarçada. Então, eu consigo, com a mesma informação, extrair benefícios diferentes, dependendo do meu interesse. Mas o importante é a informação controlada e confiável. Aqui tem até umas carinhas aí de como é que funciona a interface, para eu poder acessar esses dados, acessar inclusive os registros e os certificados. Indo para uma linha de logística muito alinhado com a questão de supply chain, a gente tem um projeto que nasceu com a Maersk para rastrear container, porque uma coisa absurda da gente acreditar é que containers se perdem, numa taxa assustadora. A Maersk perde mais ou menos 3% dos containers dela ao ano, ela tem 70 milhões de containers. Ela encontra a maioria, uns 600 a 700 nunca são encontrados. Uma boa parte deles são roubados e desaparecem, e uma outra parte cai no mar. Então, a gente começou a fazer uma plataforma para rastrear container. Ela foi lançada no ano passado, batizada de TradeLands. Hoje já tem 95, 96 empresas nessa rede, olhando a cadeia toda de supply, para não só internacional, não só eu rastrear onde está o meu container, mas ajudar a simplificar meu processo do trâmite alfandegário. Vocês sabem a dor de cabeça que dá isso, Vocês sabem quanto custa para fazer liberação e alfandegária, aduaneira. Então, a gente já tem hoje no mundo várias empresas, vários portos, autoridades portuárias fazendo parte, inclusive no Brasil, o porto de Pecém, no Nordeste, e Itajaí, em Santa Catarina, já estão nessa rede, tudo que passa por esses portos já são registrados, e isso aumenta a velocidade de localização do container, de desembaraço alfandegário. O potencial que isso tem de redução de custo é impressionante. A Maersk estima que se a gente conseguir melhorar metade, 50% de redução de custo no meu trâmite alfandegário, isso pode ter um impacto de 10% do PIB mundial. É muito dinheiro envolvido nisso. E aqui tem mais um monte de exemplos. A gente comentou de manhã também, Smart Dubai. O governo de Dubai tem o plano de, até o final de 2021, ser 100% digitalizado, informatizado e em blockchain. E eles estão bastante avançados nisso. A gente acha que eles vão chegar antes do final de 2021. 100% dos serviços públicos digitalizados com blockchain como plataforma. Rapidamente, como é que a IBM pode ajudar vocês nisso? A gente apoia e desenvolve a plataforma de blockchain, onde eu posso, em cima dela, criar as minhas redes, desenvolver as minhas camadas de integração. A gente tem toda uma linha de serviços para ajudar vocês desde treinamento, capacitação até implementação. E, em alguns casos, a gente tem a operação dessas redes. Algumas das redes, o pessoal identificou que fazia sentido eu ter um zelador, eu ter um síndico profissional que está fora da minha rede para me ajudar a controlar, a governar essa rede. A gente está lá na Hyperledger. Se vocês repararem, tem hoje 260, 270 empresas, mais ou menos, fazendo parte da Hyperledger. Grandes empresas de tecnologia, grandes empresas de consumo de tecnologia. A gente pode ver aqui que o pessoal da PwC está lá também, o pessoal de outras empresas que usam
né, para garantir que seja aberto. Porque quando a gente fala de blockchain, a gente fala de rede, é importante que a plataforma seja aberta. É impossível pensar numa rede de logística envolvendo 40, 50 empresas e todo mundo ser obrigado a comprar o software de um fornecedor X ou Y. Isso tem que ser desenvolvido de forma aberta, né? E para facilitar a vida, a gente coloca isso no ambiente de nuvem. Com 2 cliques, eu tenho toda essa infraestrutura funcionando, disponível. E, inclusive, para garantir regulação de proteção de dados, a gente tem um data center em São Paulo para garantir que os seus dados fiquem armazenados dentro do país, né? E o que a gente vê vindo por aí? É o que a gente está chamando de redes das redes. A gente está percebendo que só uma rede não vai ser suficiente, né? Aliás, vocês já estão aqui conectados em algumas redes, né? Vocês estão aí no seu WhatsApp, no aplicativo da Nefac, em várias redes, né? E só para mostrar para onde vai isso, eu trouxe alguns números de mercado. A gente vê um paper que saiu no final do ano passado do Fórum Econômico Mundial, dizendo que até 2025, está logo aí, 10% do PIB do planeta estará registrado em blockchain. Tá? Para quem investe em criptomoeda, aí não quer dizer que 10% do PIB do planeta vai ser criptomoeda, mas vai estar registrado dentro de um blockchain. Seja a conta bancária, seja o seu sistema de controle, seja a logística, seja a cadeia de suprimentos. O Gartner fala que 176 bilhões de dólares é o potencial que o blockchain tem para agregar valor nos negócios até 2025, podendo chegar a um pouco mais de 3 trilhões em 2030. Isso é o que eu vou trazer de valor para o meu negócio se eu conseguir usar, se eu conseguir explorar os benefícios da plataforma de blockchain, das soluções de blockchain. Segundo o IDC, 25% das transações dos bancos em 2020 está aí na esquina, né? Estamos quase lá, vão estar usando blockchain. Tá? Dando um pequeno spoiler aqui, para quem tiver atuar aí no mercado financeiro e participa do CIAB. O CIAB é o maior evento dos bancos no Brasil, vai acontecer agora em junho. Vocês vão ver lá 3 ou 4 grandes projetos dos bancos sendo anunciados usando blockchain para melhorar o sistema financeiro. Alguns na operação interna, trazendo mais eficiência operacional, e alguns trazendo benefícios diretos para os consumidores, para os clientes, né? E o Market and Markets fala que 2,3 bilhões de dólares é o que tem de espaço no mercado para 2021 para tecnologias de blockchain, para as empresas que desenvolvem blockchain, né, explorar aí no mercado. É só para a gente ver que isso é muito grande, é muito dinheiro, né? Então aí a gente chega na nova economia, na economia da geração das redes e o ganho de redes, né? Então, economia de redes. E aqui a gente percebe que o que vai acontecer? Eu tenho uma empresa de bens de consumo, produzo qualquer coisa, produzo alimentos. Eu vou precisar rastrear, controlar por onde veio esse alimento, onde veio a matéria-prima, onde que ele está, se a qualidade desse alimento está ok. Então, eu tenho uma rede aqui de rastreamento de alimentos, por exemplo. Só que esse produto que eu faço aqui no Brasil, eu também exporto. Então, eu preciso saber onde está meu container. Eu preciso simplificar meu processo alfandegário. Eu preciso conseguir fazer com que esse container chegue no meu cliente de forma rápida. Então, eu preciso também de uma rede de logística. Só que, para poder produzir e exportar, eu preciso de dinheiro. Então, eu preciso de financiamento. Então, eu também vou estar plugado numa rede de serviços financeiros, que vão me ajudar a trazer financiamento, trazer dinheiro, plugar nessa minha rede. E a gente percebe que isso vai acontecer. Então, as 2 únicas verdades absolutas que a gente pode falar sobre blockchain nesse momento é que a tecnologia veio para ficar e que não vai existir uma única tecnologia e eu não vou estar plugado numa única rede. Vão existir algumas tecnologias, a gente acredita em 4 ou 5 grandes plataformas de blockchain no mundo, e eu vou estar plugado em 4 ou 5 redes diferentes para poder fazer o meu negócio, né? Legal, pessoal? Obviamente, o assunto é bastante extenso, né? A gente já comentou e a gente tem uma agenda ao longo do ano para voltar a falar desse assunto com mais detalhes. A ideia aqui era só dar uma pincelada para vocês começarem a achar o assunto interessante e começar a ficar com dúvidas. Tá? E falando em rastreamento, só para encerrar aqui, esse é meu QR Code de rastreamento. Vocês conseguem me achar no LinkedIn, saber onde eu estou, o que eu estou fazendo. Minha esposa também usa ele de vez em quando para saber se eu estou, de fato, fazendo palestra, trabalhando, e não estou passeando por aí. Tá? Muito obrigado, pessoal.